Olá, gente, sejam bem-vindos ao canal do Casal de Pediatras. A gente está na nossa série sobre vacinas. Então, se você ainda não assistiu às vacinas ao nascimento, tem o cardzinho aqui. A gente também já falou das vacinas de 2, 4 e 6 meses, cardzinho aqui, onde a gente falou da terrível pentavalente, que dá muita febre, dá bastante reação. Então, não deixe de assistir esse vídeo. E hoje, um vídeo super esperado, super aguardado. A gente vai falar das vacinas contra meningite. Muitas mamães mandam pergunta quase todo dia pra gente. É um assunto também que a gente gasta bastante tempo no consultório, porque as mamães têm bastante dúvida. E, de fato, é um assunto que a gente precisa conversar, tirar todas as dúvidas para você decidir, definir se vale ou não a pena fazer um investimento de pagar por uma vacina, tá certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar das vacinas contra meningite C, meningite B e a vacina ACWY. Pedro acordou aqui no meio da gravação, tive que parar. E aí eu e Carol, a gente estava rindo aqui que ele ainda não fez cocô hoje. Então, assim, a gente já está se preparando, porque na hora que ele fizer cocô, sai de baixo. No calendário do SUS, do posto de saúde, a meningite C, a vacina contra a meningite C, ela é a vacina aplicada com 3 e com 5 meses. Então, é um tipo de bactéria, né, que causa uma doença grave e compõe aí esse períodozinho de vacinação, dando proteção à criança contra essa bactéria, tá? No calendário do particular, a gente tem a vacina contra a meningite do tipo B e uma outra vacina que é bem famosa, que protege contra os tipos, né, de meningite A, C, W e Y. A mesma C que a gente falou lá no calendário do SUS, tá bom? Então, assim, eu não vou entrar muito, né, nesse assunto, mas hoje em dia no mundo a gente tem inúmeros vírus e bactérias que causam meningite. Então, o que os cientistas, né, fizeram? Eles perceberam quais são os principais grupos de bactérias e de vírus, né, que causam meningite, e eles trabalham, né, para produzir vacinas para gerar proteção. E nesse caso, nessas bactérias que são desses grupos, a gente tem vacina contra elas. Então, assim, o que acontece aqui no Brasil? Cada local do mundo tem um grupo de bactérias que circula com mais frequência, e aqui no Brasil, a ordem de acontecimento, né, de meningite, né, de bactéria causadora de meningite, ela é bem específica. Dessa forma, a gente tem a vacina aqui para o Brasil, específica aqui para o Brasil, que protege contra os tipos mais comuns aqui. A meningite C, ela era muito comum, e aí com a chegada da vacina a gente teve uma queda grande de mortes por conta da meningite do tipo C, mas com o tempo que a vacina foi sendo difundida, a gente viu uma queda muito grande do número de mortes, mas a meningite do tipo B, ela começou a subir, mas não subir por ter mais casos, ela subiu porque ela era o segundo lugar. Então, o primeiro lugar foi perdendo força, que era a meningite C, e agora a meningite B está no segundo lugar. Então, assim, isso é uma orientação nossa. Não sei se todos os pediatras, enfermeiros que trabalham com vacinação vão ter o mesmo pensamento que a gente, mas a gente sempre orienta as nossas mamães a já irem separando um dinheirinho para investir nessas vacinas. Porque é o que todo mundo fala. É muito raro a criança ter uma meningite, é muito difícil isso acontecer, eu nunca vi uma criança que teve meningite. Mas quando é com o nosso filho, a gente sabe que se a gente fizer um investimento, se a gente fizer um esforço, se a gente conseguir, né, ajustar as coisas ali, a gente consegue proteger e isso dá uma segurança maior para a gente. Então, a orientação que a gente dá no nosso consultório é a seguinte: antes da criança começar a frequentar creche ou escolinha ou conviver com muitas outras crianças, a gente pede para as mamães fazerem esse investimento da vacina contra a meningite B e contra a meningite A, C, W e Y.
tá certo? Então, pesquise na sua cidade, procure na sua cidade. É muito importante, se você puder, fazer esse investimento, tá bom? E aí, uma coisa bem importante também, a gente falou sobre isso no conceitos gerais, né, sobre vacinação, cuidado para não medicar o seu filho antes dele ter febre, antes dele ter algum tipo de desconforto. Muitas mães perguntam isso para a gente. Ah, doutor, eu posso dar remédio antes de sair de casa para quando chegar lá no posto meu filho já está medicado e aí não vai ter reação? Não, a gente não pode fazer isso, porque algumas vacinas, inclusive o antitérmico, ele pode interferir na eficácia da vacina, ou seja, na força que a vacina vai ter de gerar aquela proteção no organismo da criança. Então a gente só vai medicar a criança quando for necessário e sob orientação do seu pediatra, tá bom? Por acaso, a vacina contra a meningite B é uma vacina que comprovadamente a eficácia dela não é comprometida se a gente usar antitérmico. Então, mais uma vez, fale com seu pediatra para vocês traçarem o plano direitinho aí de como vai ser a aplicação dessas vacinas aí no seu filho. Recentemente, o SUS incluiu a vacina contra as meningites A, C, W e Y no calendário, mas eles colocaram para crianças, né, adolescentes, né, entre 11 e 12 anos de vida com uma única dose. Então, se o seu filho não tomou a vacina e ele está nessa idade, leva ele lá no posto de saúde para ele fazer essa vacina, muito importante ele fazer. Ai, mas eu posso fazer antes? Meu filho fez o calendário do SUS, mas hoje eu quero fazer esse investimento, quero fazer essa vacina. Posso fazer? Pode! Toda criança, mesmo que tenha feito a vacina contra a meningite C, ela pode fazer a ACWY e a meningo B em qualquer momento aí da infância, tá? Existe um tempo, né, entre as duas vacinas que a gente precisa ter, entre uma dose e outra, mas a gente pode iniciar o esquema de vacinação contra a meningite B e contra a CWY a qualquer momento. Tá bom? Então, se o seu bebê não fez e você quer fazer agora, você pode procurar uma clínica de vacinação aí na sua cidade e conversar com ele sobre o esquema, como que vai ser o esquema de vacinação do seu filho na idade que ele está agora. Tá? Então, fica ligado, se o seu filho tem entre 11 e 12 anos, leva no posto de saúde em qualquer lugar do Brasil, porque essa vacina vai ser aplicada nele. Essa vacina, a CWY, no privado, ela, na verdade, o esquema dela são de 4 doses. A gente faz ela com 3 e 5 meses, que é o que o nosso vídeo está falando hoje. A gente tem um reforço dela entre 5 e 6 anos, 5 e 6 anos, e mais um reforço com 11 anos de idade, tá bom? Então, esse foi o esquema que os cientistas viram que dá uma proteção melhor para a criança. Então, são essas 4 doses aí que a criança precisa fazer. O SUS, a princípio, oferece uma dose, que é essa entre 11 e 12 anos de idade. E aí, se o seu filho não fez a CWY no particular e você quer fazer hoje, né, depois de alguns anos que já tenham se passado, o esquema de vacinação para quem não fez no primeiro ano de vida é uma dose e 5 anos depois uma segunda dose. Esse foi o esquema proposto pelos cientistas aí para garantir a proteção dessa criança. E quando a gente está falando da meningite B, também você pode aplicar no seu filho em qualquer idade. O esquema de aplicação dela, no particular, é uma dose agora e outra daqui a 2 meses, a qualquer momento. Essa vacina da meningite B ainda não faz parte do calendário do SUS. E falando em valores, quanto que a mamãe precisa desembolsar para fazer essa vacina no particular? Hoje, novembro de 2020, aqui no Rio de Janeiro, os valores são os seguintes. Para a vacina da meningo B contra a meningite B, os valores que eu encontrei nas clínicas aqui próximo à minha casa variam entre R$ 590 a R$ 620. E a vacina contra a meningite ACWY,
os valores delas estão entre R$ 370 a R$ 420. Então, assim, são só 2 vacinas, elas são mais salgadinhas mesmo, mas, como a gente falou no início do vídeo, a gente orienta as mamães a pedirem de presente. Tem aquele tio que não sabe o que vai dar de presente, ou uma vaquinha aí da família para a gente juntar esse dinheirinho e fazer essas vacinas nos pequenos, porque faz diferença. Isso é muito bom para proteger elas contra essas doenças no futuro. Se você não conseguiu fazer no primeiro ano de vida e não tem condições de fazer agora, siga o calendário do posto de saúde. Então lá com 11 anos você vai fazer a CWY e acredito eu que logo em breve a meningite B vai entrar no calendário também do SUS para melhorar aí a proteção das nossas crianças. Então, isso é o que a gente ia falar hoje sobre a vacina ACWY, meningite C e meningite B. Tá? Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, manda aqui pra gente nos comentários, pra gente tirar todas as dúvidas e você saber de fato como funciona o esquema de vacinação do seu filho. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui para ajudar a gente a alcançar mais pessoas e todos serem capacitados aí para opinar no esquema de vacinação dos seus filhos, tá bom? Até o próximo vídeo.